Olá, vamos iniciar o nosso encontro do grupo de estudos sobre o livro Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência, de Cartolho. Vamos começar a iniciar o compartilhamento de tela. Bom, nós vamos dar continuidade, então, aqui na página 104. Bom, um dos primeiros casos desse tipo de despertar que testemunhei aconteceu muitos anos atrás. A campainha da minha porta tocou perto das 11 horas da noite. Pelo interfone, ouvi uma voz carregada de ansiedade. Era minha vizinha Ethel. Preciso conversar com você, é muito importante. Por favor, deixe-me entrar. Ethel era uma mulher de meia-idade, inteligente e com instrução de nível superior. Ela também possuía um ego bastante forte e um corpo de dor pesado. Conseguira escapar da Alemanha nazista quando era adolescente, porém muitos dos seus parentes foram mortos em campos de concentração. Ela se sentou no meu sofá, agitada, as mãos trêmulas. Em seguida, tirou cartas e documentos da pasta que trazia consigo e espalhou tudo pelo sofá e pelo chão. Na mesma hora, tive uma estranha sensação. Foi como se um Dimer tivesse levado a parte interna do meu corpo à potência máxima. Não havia nada a fazer a não ser permanecer receptivo, alerta e intensamente presente. Olhei para ela sem pensar em nada e sem julgar, apenas a ouvi em silêncio, sem fazer nenhum comentário mental. Uma torrente de palavras brotou da sua boca. Recebi mais uma carta perturbadora hoje. Eles estão tramando uma vingança contra mim. Você precisa me ajudar. Temos que lutar contra eles juntos. Nada deterá os advogados vigaristas que eles têm. Vou perder minha casa. Estão me ameaçando com o despejo. Ao que parecia, Ethel se recusara a pagar a taxa de condomínio porque os administradores do imóvel em que ela morava não haviam feito alguns consertos necessários. Eles, por sua vez, ameaçavam processá-la. Ethel falou por uns 10 minutos. Permanecia ali sentada, olhando e escutando. De repente, ela se calou e olhou para a papelada ao seu redor, como se tivesse acabado de acordar de um sonho. Ficou calma e suave. Todo o seu campo energético havia mudado. Então olhou para mim e disse: isso não tem importância nenhuma, não é mesmo? Não, não tem, respondi. Após uns 2 minutos de silêncio, ela recolheu os papéis e saiu. Na manhã seguinte, me parou na rua e ficou me olhando com um jeito desconfiado. O que você fez comigo? Ontem eu tive minha primeira boa noite de sono em anos. Na verdade, dormi como um bebê. Ela acreditava que eu havia feito alguma coisa, entre aspas, mas eu não tinha feito nada. Talvez Ethel devesse ter perguntado o que eu não havia feito. Não esbocei nenhuma reação, não confirmei a realidade da sua história, nem alimentei sua mente com mais pensamentos, nem seu corpo de dor com mais emoções. Deixei-a livre para vivenciar seus sentimentos naquele momento. E a força de permitir está em não interferir, em não fazer nada. Estarmos presentes é sempre infinitamente mais importante do que tudo o que possamos dizer ou fazer, embora às vezes o estado de presença suscite palavras ou ações. Então, é isso que eu queria complementar. Às vezes, o silêncio não é apenas o estado de presença, é o que de melhor podemos fazer para ajudar alguém. Mas, às vezes, palavras e ações também são necessárias. Mas aí nós vamos intuir, deixar que o nosso coração, o nosso ser, a presença, né, que somos, atuar, e não o nosso ego. O que aconteceu com ela não chegou a ser uma mudança permanente, e sim um vislumbre do que é possível, de algo que já estava no seu interior. No Zen, esse lampejo é chamado de Satori. O Satori é um momento de presença, um breve afastamento da voz da nossa cabeça, dos processos do pensamento e do seu reflexo sobre o corpo como emoção. É o despertar da dimensão interior
onde antes estavam o emaranhado de pensamentos e o turbilhão das emoções. A mente abarrotada de pensamentos não é capaz de compreender a presença e, assim, costuma interpretá-la mal, porque aí ela vai colocar os condicionamentos para julgar as memórias, né? Os conceitos. Ela nos dirá que não estamos preocupados, que estamos distantes, que não temos compaixão, que não estamos nos relacionando. A verdade é que estamos interagindo, porém num nível mais profundo do que o dos pensamentos e das emoções. Na realidade, nesse nível, existe um encontro genuíno, uma autêntica união que vai muito além do relacionamento. Na calma silenciosa da presença, conseguimos sentir a nossa essência sem forma e a da outra pessoa como algo único. Sabermos que nós e o outro somos um só é o verdadeiro amor, a verdadeira atenção, a verdadeira compaixão. Tão difícil isso, né? Nos abstermos de pensar, de analisar, devagar com os pensamentos, né? Através dos conceitos, das memórias, dos condicionamentos, dos nossos traumas. Viver apenas o presente ali, com neutralidade. Isso parece uma coisa muito fria, né? Parece uma coisa assim meio de ficção científica, você está totalmente absento, né, de pensamentos, de análise, de julgamentos, né? Mas é um estado de paz. O não pensar, o não agir, o não julgar. É um processo. Estímulos. Alguns corpos de dor reagem a apenas um tipo de estímulo ou situação, que, em geral, é aquele que está em consonância com determinada espécie de dor emocional sofrida no passado. Por exemplo, se uma criança cresce com pais cuja renda familiar era a causa de brigas e conflitos frequentes, ela pode absorver o medo deles em relação ao dinheiro e desenvolver um corpo de dor que é incitado sempre que fatores financeiros estão envolvidos. Quando adulta, essa pessoa ficará aborrecida ou furiosa, até mesmo em relação a quantias insignificantes. Por trás da contrariedade ou da raiva estão questões de sobrevivência e um temor intenso. Tenho visto indivíduos espiritualizados, isto é, relativamente conscientes, que começam a gritar, culpar e fazer acusações no instante em que pega o telefone para falar com seu corretor de ações ou seu contador. Assim como existem advertências em relação à saúde nas embalagens de cigarro, talvez devesse haver avisos semelhantes em cada cédula de dinheiro e folha de cheque. O dinheiro pode adicionar o corpo de dor e causar a inconsciência total. Eu acho que tudo aquilo em que ficamos obcecados, né? Um foco que não nos deixa ter o contato com esse estado de presença, de paz, tudo isso nos faz mal. Qualquer estado emocional ou então de pensamento mental que nos afasta do estado de presença pode se tornar um desequilíbrio, né? E vai alimentar o corpo de dor, que nada mais é que o ego, né? Alguém que na infância tenha sido negligenciado ou abandonado por um dos pais ou por ambos, desenvolverá provavelmente um corpo de dor que será estimulado por qualquer situação que lembre, até mesmo de forma remota, o sofrimento primordial do abandono. Tanto um amigo que se atrasa 5 minutos para pegar a pessoa no aeroporto, quanto um cônjuge que chega tarde em casa, podem deflagrar um ataque violento do seu corpo de dor. Se seu parceiro ou cônjuge o deixa ou morre, a dor emocional que esse indivíduo sente vai muito além da que é natural em circunstâncias como essas. Pode ser uma angústia intensa, uma depressão duradoura
e incapacitante ou uma raiva obsessiva. É uma questão de observação também, né? Não só de alienação do corpo de dor, né? De abandonar o corpo de dor, assim, cortar, né? O contato, né? A conexão com o corpo de dor. Eu acho que o corpo de dor, a gente só desconecta dele quando a gente compreende a raiz dele, de onde ele surgiu. Não basta anular, é preciso enxergar de onde surgiu. Aqui mesmo ele fala assim, se uma criança for abandonada, né, pelos pais, ou então ela sentir que foi, né, por exemplo, se os pais saem e não falam nada com ela, né, e ela se sente ali abandonada porque não foi avisada de que os pais saíram e que ela vai ficar com a avó, então aí ela pode se sentir ali abandonada, né, insegura, né, com medo, né? E isso realmente pode se tornar um trauma, né, depois, porque ela não metabolizou aquilo ali. Né? Mas a partir do momento que ela entende, né, quando ela tiver adulta, que ela foi relembrar e entender o medo que ela tem de abandono, né, de estar sozinha, né, ela vai entender que surgiu ali, naquele instante. Então, eu acho interessante ter essa ideia. Tudo bem que você pode... o passado não existe, nem o futuro não existe também, né? Que isso tudo são só memórias, mas são memórias que atuam no presente, porque nós estamos conectadas a ela, de alguma forma. Então, como desconectar disso? Através do perdão, da compreensão, mas é preciso enxergar. É preciso ter contato com essa dor. É preciso mergulhar nisso para compreender. Porque enquanto a gente não compreende, aquilo se repete de alguma forma. Em outras lições, em outras circunstâncias, vão estar sendo repetidas até que a gente entenda e abandone aquilo. Desconecte isso. Um homem que foi uma criança indesejada e não recebeu amor, nem o mínimo de cuidado e de atenção da mãe, desenvolve um corpo de dor marcado por uma profunda ambivalência. Por um lado, apresenta um intenso e insatisfeito desejo pelo amor e pela atenção da mãe, e por outro, um forte rancor em relação a ela por ter-lhe negado aquilo de que ele precisava desesperadamente. No caso desse adulto, quase todas as mulheres despertam a carência do seu corpo de dor, uma forma de sofrimento emocional. Ele a manifesta por meio de uma compulsão a conquistar e seduzir. Quase toda mulher que vem a conhecer, e dessa maneira pretende obter o amor feminino pelo qual seu corpo de dor anseia. Esse homem se transforma quase num especialista em sedução. No entanto, assim que um relacionamento se torna íntimo, ou seus avanços são rejeitados, a raiva do seu corpo de dor em relação à mãe vem à tona e sabota a relação. Quando reconhecemos nosso próprio corpo de dor no momento em que ele surge, também passamos a detectar com rapidez os estímulos mais comuns que o colocam em ação, sejam situações, sejam determinadas coisas que as pessoas fazem ou dizem. No instante em que esses estímulos aparecem, nós os vemos de imediato pelo que eles são e entramos num intenso estado de alerta. Em questão de segundos, percebemos também a reação emocional que é o surgimento do corpo de dor. Porém, nesse estado de presença, não nos identificamos com ele, o que significa que o corpo de dor não consegue assumir o controle sobre nós e se tornar a voz na nossa cabeça. Se estamos com nosso parceiro ou nossa parceira nesse momento, podemos lhe dizer: o que você acabou de dizer ou fazer despertou meu corpo de dor. Portanto, estabeleça um acordo com seu companheiro ou companheira. Sempre que disserem ou fizerem algo que desperte o corpo de dor do outro, mencione isso na hora. Dessa maneira, o corpo de dor não poderá mais se renovar por intermédio do desentendimento entre vocês. E, em vez de levá-los à inconsciência,
os ajudará a ficar inteiramente presentes. Isso seria ótimo, não é? É uma ótima ideia, né? O que é isso? Estarmos conscientes de quem somos, de que não somos o corpo de dor, mas que ele está ali presente, porque nós ainda não nos desconectamos dele. Ele ainda está ali vibrando de alguma forma. Então, se estamos num relacionamento, estivermos conscientes, o nosso parceiro também, de que o corpo de dor, o ego, está presente, né? E quando o outro, né, e dá uma faísca para que o corpo de dor comece a funcionar, né? É interessante estar atento e nós, meu corpo de dor foi acionado pelo que você disse ou pelo que você fez. Para que a gente tome consciência daquilo ali que está acontecendo. E não nos deixarmos levar pelo corpo de dor. Toda vez que estamos presentes, quando o corpo de dor se manifesta, uma parte da energia emocional negativa que o constitui se queima, por assim dizer, e é transmutada em presença. O que resta dele se retira rapidamente e espera por uma oportunidade melhor para aparecer, isto é, quando estivermos menos conscientes. Isso pode acontecer sempre que saímos do estado de presença. Talvez depois de tomarmos alguns drinks ou enquanto assistimos a um filme violento. A mais leve emoção negativa, como uma sensação de irritação ou ansiedade, também pode servir como uma passagem pela qual o corpo de dor consegue retornar. Ele precisa da nossa inconsciência, pois não é capaz de tolerar a luz da presença. A presença está sempre presente, como o nome mesmo diz, né? E o ego, ele fica, né, indo e vindo diante dessa presença. Nós não somos o ego constantemente, não. Né? A presença está ali atuando sempre, ela está presente. Né? Se nós estivermos presentes quando o ego se manifesta, e nós percebemos isso, automaticamente anulamos o ego. Então, a percepção do ego, da manifestação do ego, o anula. A percepção do corpo de dor anula o corpo de dor. Porque nós estamos vendo a sua manifestação, a sua raiz. Aí nós entendemos, nossa, isso aqui não sou eu. Isso aí surgiu de alguma coisa do passado, de alguma coisa que me fez sofrer por causa da minha ignorância. Então, automaticamente, nós nos desidentificamos e o corpo de dor, o ego, é anulado. Então, só a inconsciência, né, deixa que o ego se manifeste. O corpo de dor como um despertador. À primeira vista, pode parecer que o corpo de dor é o maior obstáculo para o surgimento de uma nova consciência da humanidade. Ele ocupa a nossa mente, controla e distorce nosso pensamento, perturba nossos relacionamentos e parece com uma nuvem carregada que toma todo o nosso campo energético. Tende a nos deixar inconscientes, espiritualmente falando. Isto é, num estado de total identificação com a mente e a emoção. Ele nos faz reagir a tudo, nos leva a dizer e fazer coisas que são criadas para intensificar a infelicidade que existe em nós e no mundo. No entanto, à medida que a infelicidade aumenta, ela provoca uma perturbação crescente na nossa vida.
Talvez o corpo não suporte mais o estresse e desenvolva uma doença ou um distúrbio. Pode ser que nos vejamos envolvidos num acidente, numa situação dramática ou num enorme conflito que tenham sido desencadeados pelo desejo do corpo de dor de que algo de mal acontecesse. Além disso, podemos acabar praticando uma violência física. Ou, quem sabe, tudo isso assume uma proporção tão grande que não sejamos mais capazes de viver com nosso eu infeliz. O corpo de dor, é claro, faz parte desse falso eu. Muito doloroso tudo isso, né? Realmente é o corpo de dor. Muito doloroso. A inconsciência é dolorida, é dolorosa, porque nós nos afastamos do nosso real estado de ser, que é o estado de presença, e nos deixamos levar pela dor, pela carência, pela sensação de estar sozinho, de estarmos sozinhos mesmo, né? Porque nós nascemos, vivemos e morremos sozinhos. Isso é indubitável, né? No sentido do processo interno, né? E enquanto estivermos apegados ao corpo de dor, né, isso é dolorido, é doloroso. Quando nós estamos no estado de presença, nós não temos mais nenhum contato com a dor, porque estamos plenos, porque o estado de presença é um estado de plenitude, de paz, de confiança. Não existe insegurança no estado de presença. É um estado de fé pleno, de amor. Nossa, passou demais. Opa. Onde que eu parei? Deixa eu ver que eu estava 107. Só um instantinho, gente. Sempre que somos arrebatados pelo corpo de dor, toda vez que não o reconhecemos, ele se torna parte do nosso ego. Ele se torna, não, ele sempre foi. Né? Qualquer elemento com o qual nos identificamos se transforma no ego. O corpo de dor é uma das coisas mais poderosas com que o ego pode se identificar, assim como o ego é fundamental para o corpo de dor, que precisa dele para se renovar. Eu não vejo separação entre o corpo de dor e o ego. Para mim é tudo a mesma coisa. Essa aliança perversa, contudo, costuma desmoronar nos casos em que o corpo de dor é tão pesado que as estruturas da mente egóica, em vez de serem fortalecidas por ele, são desintegradas pelo ataque ininterrupto de sua carga energética, da mesma maneira que um aparelho eletrônico pode ser posto em funcionamento por uma corrente elétrica, mas também destruído por ela se a voltagem for muito elevada. Quem tem um corpo de dor muito forte costuma chegar a um ponto em que sente que sua vida está se tornando insuportável, que não consegue mais tolerar a dor nem situações difíceis. Já houve quem expressasse isso dizendo com toda franqueza e simplicidade que estava cheio de ser infeliz. Algumas pessoas podem sentir, como foi meu caso, que não são mais capazes de viver consigo mesmos. A paz interior torna-se então sua principal prioridade. Sua aguda dor emocional as força a romper a identificação com o conteúdo da mente e com as estruturas mentais e emocionais que dão origem ao seu eu infeliz e o perpetuam. Assim, elas ficam sabendo que nem sua triste história, nem a emoção que sentem são elas próprias. Compreendem que elas são o conhecer e não o que é conhecido. Em vez de levá-las à inconsciência, o corpo de dor transforma-se no seu despertador.
o fator decisivo que as faz alcançar o estado de presença. Mas isso acontece para todos nós, né? É através da observação do corpo de dor, né, do ego, é que nós tomamos consciência do estado de presença, de quem somos realmente, né? Então, faz parte do nosso processo, né? É o reconhecimento da sombra que faz a gente perceber a luz. Não tem como a gente anular a sombra sem percebê-la, porque ela vai estar sempre oculta, ela chama sombra. Ela só deixa de ser sombra quando ela é vista à luz da consciência. É a luz da consciência que dissolve a sombra. Se nós simplesmente negligenciarmos, né, que existe a sombra e continuarmos sofrendo, ela vai continuar atuando. Não tem como a pessoa despertar totalmente para o estado de presença, viver o estado de presença em plenitude, né, sem desmascarar a sombra. Não tem como. É só através da luz da consciência, do total conhecimento de si, né, de quem se é, sombra e luz, é que tudo vai entrar em equilíbrio, em harmonia. Então, quando miramos o ego aponta para a presença. Quem está observando o ego? Não é mesmo? Quem é aquele que observa? Quem é aquele que percebe? Se não a consciência. Quando fazemos essa pergunta, automaticamente nos voltamos para a consciência. E a gente observa que o ego é algo além de nós, que não somos nós o ego. Somos esse observador. Nós somos a observação. Então, quando tomamos consciência de que somos a observação e não o acontecer ali, o que acontecer, acontece ali, é um vai e vem. Né? Os pensamentos também, os sentimentos também. Quando nós percebemos que somos o imutável, né? Aquele que observa, aquele que está ali desde sempre, nós deixamos que aquele que não é se dissolva. Nós nos mantemos no estado de paz, de presença, sem nos deixarmos levar. É um exercício difícil, mas é possível e é natural. Quanto mais nos tornamos conscientes, mais esse estado vai ficando evidente. No entanto, vamos continuar. No entanto, como estamos testemunhando uma fluência sem precedentes de consciência sobre o planeta neste momento, muitas pessoas não precisam mais chegar às profundezas do mais agudo sofrimento para conseguir romper a identificação com o corpo de dor. Sempre que elas percebem que voltaram a cair no terreno do distúrbio, são capazes de escolher abandonar a identificação com o pensamento e com a emoção e voltar para o estado de presença. Médio. Mais ou menos isso. Não concordo totalmente com isso. Porque o processo de cada um, apesar de existir um processo coletivo, né, existe o processo individual de cada um. Somos todos os outros, tá certo, né? Mas cada um, eu acho que facilita a visualização, porque todos nós estamos nos abrindo para enxergar, para perceber, certo? Então, esse movimento, né, da humanidade
de despertar, de se conscientizar, de se impulsiona todos os outros. Sim, tudo isso que é a humanidade, todos nós somos impulsionados por um movimento coletivo, mas cada um dentro do seu próprio processo. Aqui ele fala que sempre que elas percebem que voltar a cair no terreno do distúrbio, são capazes de escolher abandonar a identificação com o pensamento e com a emoção e voltar para o estado de presença. Sim, fica mais fácil, né? Mas cada um precisa fazer o seu próprio exercício. Elas abrem mão da resistência, tornam-se calmas e atentas, alcançam a unificação com o que existe dentro e fora de si mesmo. Sim, aí está certo. Né? Nesse estado coletivo, né, fica mais fácil. Por isso que o trabalho em grupo ajuda, porque o trabalho individual é necessário, porque é evidente, é básico. Mas quando você está num grupo que faz esse trabalho, existe uma energia vibrante que vai ali e vai impulsionando todos a alcançarem, né, esse estado de presença com mais facilidade. O próximo passo na evolução humana não é inevitável, mas pela primeira vez na história do planeta pode ser uma escolha consciente. Quem está fazendo essa escolha? Você está. E quem é você? A consciência que se tornou consciente de si mesmo. A consciência sempre foi consciente de si mesma. É a manifestação dela que não é. Mas ela em si, né, a essência, a consciência, ela é sempre consciência, ela é sempre consciente de si mesma, ela é onisciente. Eu vejo, igual ele aqui falou, né, que a consciência se tornou consciente de si mesma. Não a consciência, a essência já era consciência. É um estado por trás dessa consciência manifesta. Quem se torna consciente, a consciência manifesta. A consciência imanifesta esteve sempre consciente de si. Ela é onisciente. A libertação do corpo de dor. Uma pergunta que as pessoas costumam fazer é: de quanto tempo precisamos para nos libertar do corpo de dor? Evidentemente, isso depende tanto da densidade do corpo de dor, quanto do grau ou da intensidade da presença manifestada de cada um de nós. No entanto, não é o corpo de dor, e sim a identificação com ele que causa o sofrimento de infligirmos a nós mesmos e aos outros. É essa identificação que nos leva a reviver o passado vezes sem conta e nos mantém no estado de consciência. Assim, uma pergunta mais importante a fazer seria esta: de quanto tempo necessitamos para nos libertar da identificação com o corpo de dor? A resposta a essa pergunta é: não demora tempo nenhum. Sempre que o corpo de dor estiver em atividade, temos que estar cientes de que o que estamos sentindo é o corpo de dor em nós. Esse conhecimento é tudo o que precisamos para interromper a identificação com ele. E quando essa identificação cessa, a transmutação tem início. O conhecimento impede que as emoções antigas surjam na nossa cabeça e controlem não só o diálogo interior, como também nossas ações e interações com as pessoas. Assim, o corpo de dor não conseguirá mais nos usar e se renovar por nosso intermédio. As antigas emoções podem ainda viver em nós por algum tempo e aparecer de vez em quando. Talvez também nos enganem ocasionalmente, fazendo com que nos identifiquemos com elas de novo e, desse modo, obscureçam o conhecimento, porém não por muito tempo. Não projetarmos as antigas emoções nas situações significa que devemos encará-las diretamente dentro de nós. Pode não ser agradável, mas isso não chega a nos matar. Nossa presença é mais do que capaz de contê-las. As emoções não são quem nós somos. Sim, elas não são quem nós somos, mas precisamos nos conectar com elas para
enxergar. Foi aquilo que eu falei, né? Nós precisamos estar conscientes da sombra também, perceber de onde surgiu. Não basta só falar assim, isso aqui é minha sombra, tchau, não sou ela. Tá, faz parte de um processo. Não, nós não somos. Mas ela fica ali escondida. Enquanto nós não entendermos a raiz, de onde surgiu, bom, na minha experiência, aconteceu dessa forma. Porque enquanto nós não tomamos consciência dessa dor, de onde ela surgiu e por que ela se manifesta, ela vai estar se repetindo. A gente aprende por repetição. Enquanto aquilo ali não é resolvido, o universo vai estar sempre colocando oportunidades para que a gente, circunstâncias para que a gente perceba isso. Não somos o nosso corpo de dor, tá? Sou a presença e nos mantemos no estado de presença. Tá? Mas volta e meia vai vir alguma coisa para te tirar desse estado de presença. E aí seu corpo de dor vai ser cutucado, vai ser acionado. Portanto, quando sentir o corpo de dor, não cometa o equívoco de pensar que existe algo errado com você. O ego adora quando você faz de si mesmo um problema. O conhecimento precisa ser seguido pela aceitação. Qualquer outra coisa irá obscurecê-lo novamente. Aceitação significa que você se permite sentir qualquer coisa naquele momento. Isso é parte da essência do agora. Você não pode discutir com o que é. Bem, você pode. No entanto, se fizer isso, sofrerá. Por meio da aceitação, você se torna o que você é. Vasto, pleno de espaço. Transforma-se no todo. Não é mais um fragmento, que é como o ego vê a si mesmo. Sua natureza verdadeira emerge e ela está ali unificada com a natureza de Deus. Eu acho, no meu sentir, é que a mente fica sempre pedindo, tagarelando para que você reaja com dor, porque ela se sente carente, né, um sofredor, etc, 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 né? Então, é uma luta, né, entre o ego, né, esse corpo de dor, e o seu coração, né, aquilo que você realmente é. Jesus indica isso nessa passagem. Portanto, sede um todo, assim como o vosso Pai Celeste é um todo. No Novo Testamento temos, porém, sede perfeitos, o que é um erro de tradução da palavra grega original, que significa todo. Ou seja, não precisamos nos tornar um todo, mas sermos o que já somos, com ou sem o corpo de dor. Mas aqui, porque no Vedanta, né, a essência, né, que a gente fala, o estado de presença, a consciência em si, ela é perfeita. Era Sat Chit Ananda, é consciência, paz, bem-aventurança, né? É verdade. Ela é plena, é plenitude, abundância. Então, ela é perfeição. O nosso estado primordial é perfeição. Aqui, o Eckhart Tolle, nesse livro, ele não toca na parte, assim, vamos dizer assim, espiritual, porque ele não segue nenhuma linha específica, né? Mas nós aqui, a gente segue, não digo que a gente é totalmente Vedanta, Advaita, né? Mas temos uma maior afinidade com o Advaita. E nessa filosofia, né, e nos Vedas, né, nos Upanishads, e mesmo dentro da religião católica, né, o todo é perfeição. No todo não existe dor, né? Aquele que ele é imune, é imaculado. A dor é do ego, da sombra.
Não temos que ficar cozinhando, né, remoendo sentimentos, nem nada, mas precisamos observá-los. Observar as nossas emoções, os nossos sentimentos, porque eles vão nos revelar, né, aquilo que não somos. E nós vamos perceber que aquele que observa o sentimento e a emoção é quem realmente somos. É um exercício, e esse exercício é por observação. Bom, vamos encerrar esse encontro, né? E logo, logo a gente continua. No próximo encontro, nós vamos para o capítulo 7, descobrindo quem somos realmente. Ok? Gratidão. Agradeço vocês. Namastê.